O que fazer quando os filhos são contra a restauração? Esta é a realidade de muitas pessoas que se separam e em algum determinado momento marido e mulher decidem se reconciliar, mas os filhos se posicionam contra. O que fazer? Olá, família! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças ao nosso bom Deus. Hoje nós vamos abordar esse assunto e eu sei que essa é a realidade de muitos. E antes disso, eu quero pedir para você, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo. Se você conhece algum casal que está passando por alguma crise, estão pensando em se reconciliar e essa é a realidade deles, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que vai ajudá-los certamente. Pois bem, sem muita demora, vamos abordar esse assunto. Quando nós falamos dos filhos serem contra uma restauração, nós precisamos fazer a leitura correta disso. Como que fazemos a leitura correta? Vamos considerar algumas coisas. Primeira coisa, se porventura houve uma separação, houve um rompimento, a sua família entrou nessa crise, certamente isso envolveu os filhos também. Envolveram. E pelo fato de ter envolvido seus filhos, você precisa entender que eles também estão passando por um processo de entendimento, de aceitação. E é tão curioso porque, assim, agora quando fala numa reconciliação, eles querem ter voz ativa, eles querem se posicionar a favor ou contra, mas quando a crise estourou, eles não foram consultados. Eles não foram consultados para saber se separavam ou não, se havia traição ou não, se havia crise ou não. Eles foram, digamos assim, vítimas desta situação. Então, nós precisamos olhar para os filhos, independente se você quer tomar o discurso deles a seu favor ou não, mas nós precisamos olhar com atenção e com sensibilidade para entendermos que eles também estão participando desse processo crítico do casamento. Agora, quando nós chegamos no momento em que os filhos são capazes de se posicionar contra o casamento, eu vou te dizer que fala-se muito a respeito da crise no seu casamento. Por quê? Todo casamento, toda família, ela precisa ter uma estrutura funcional. O que seria isso? Seria papéis muito bem divididos, compreendidos pelos elementos que compõem a família, do que cada um deve fazer, até onde vai a responsabilidade, as obrigações, o respeito de cada um. E em algum determinado momento, essa estrutura ela é comprometida. Então, muitas das vezes, a maneira com que um pai e uma mãe educa seus filhos, as permissões que vão sendo concedidas, as liberdades, a falta de disciplina, tudo isso é um reflexo do que os indivíduos, marido e mulher, pai e mãe, estão vivendo. Então, se chega num ponto disso afetar os filhos, é porque, de fato, entre os dois não há disciplina, não há unidade. E uma vez que um casal não tem unidade, eles vão se desentender por questões financeiras, por questões parentais e até mesmo acerca de questões mais críticas que diz respeito às suas necessidades físicas, sexuais, emocionais. E a tendência natural para isso é, de fato, chegar numa crise. Então, quando alguém me fala assim, Diego, meu filho, minha filha é contra a restauração. Bem, eu sei que não havia uma estrutura bem definida nesse casamento. Além de não haver uma estrutura bem definida no casamento, a mulher ou o homem que para ouvir o filho e aceita esse posicionamento é alguém que já se afastou do marido ou da esposa há muito tempo. Porque em nenhum cenário um filho deve ter um posicionamento acima do que o marido ou a esposa pensa. Então, a partir do momento em que uma esposa ou um pai, uma mãe utiliza o posicionamento do filho como um impasse, uma questão, para que ela não tome uma decisão, isso já está errado. Agora, tem uma coisa que eu costumo dizer sempre. Quando um casal se separa, não é porque um quis se separar.
os dois quiseram se separar. O casamento já vinha numa evolução para isso. Agora, quando fala em reconciliação, funciona mais ou menos da mesma forma. Os dois têm que querer restaurar. A partir do momento em que um não quer restaurar, ele vai buscar subsídios para isso. Um dos subsídios que se utiliza é os filhos. Então, é muito comum, principalmente mães, falarem assim: ah, Diego, eu não quero restaurar porque eu estou pensando no meu filho. Mas como assim? Em que cenário? O filho não ter uma família, não ter uma estrutura, não ter a figura paterna, é o melhor para ele. Entende? E diante desse cenário, muitos colocam isso. Poxa, ó, o Júnior é contra, a Joaquina é contra, a pequenininha é contra, o meu menorzinho é contra. E aí, quando você para avaliar essa situação, o filho só se posiciona assim porque convém à mãe ou ao pai permitir isso. Porque para tantas outras coisas da vida, o que o filho quer, pensa, se posiciona, tanto faz. Se o pai ou a mãe entende que é o melhor e que tem que fazer, vai ser feito. E passa por cima disso. Agora, como é algo que muitas das vezes a mãe ou o pai está indeciso, ou não, né? Está bem decidido que não quer voltar. E agora utiliza-se o posicionamento do filho como um escudo. De falar assim, olha, eu não volto, né? Porque meu filho é contra, eu não quero magoar meus filhos, então... Só que é tão curioso porque, assim, um filho que é contra a restauração dos pais, eu fico pensando, a Bíblia ela dá algumas diretrizes de coisas que trazem para o ser humano maldições e bênçãos. A Bíblia fala que desonrar pai e mãe é um pecado seríssimo. Quando fala da desonra, já é terrível. Terrível, terrível, terrível. A ponto da Bíblia ter um rigor muito alto em relação a isso. E tem cenários que parece que são tão absurdos que a Bíblia nem retrata situações disso. Então, um filho se posicionar contra o pai ou contra a mãe de problemas que são deles, da relação deles, isso já chegou num grau de desonra terrível. Agora, um filho se posicionar contra uma reconciliação, que é algo que a Bíblia incentiva em qualquer cenário, em qualquer tipo de relação. Um filho se posicionar contra a misericórdia, um filho se posicionar contra o perdão, atribuindo à mãe e ao pai uma vida de desgraça, de arrependimentos, de dores, de mágoas, pelo seu bel prazer, ou pelo seu posicionamento com falta de disciplina e postura, falta de seus pais, a Bíblia nem pondera até que ponto isso é nojento para Deus, que isso é abominável por Deus. E o que mais me assusta não é um filho se posicionar dessa forma, porque as crianças, é tão interessante, né? Porque Salomão fala, a criança nasce louca. Ela precisa da disciplina para colocá-la no eixo. Ela precisa de uma disciplina para dar orientação a essa criança. Então, filho, se você deixar, realmente, eles tomam conta. Eles fazem o que bem entender. O pai e a mãe são os responsáveis por instruí-los. Então, quando chega no momento de um filho fazer uma situação dessa, que é abominável diante de Deus, que é imoral contra o pai e contra uma mãe, que é uma desonra a pai e mãe, que é uma ofensa à constituição familiar, que é um desrespeito com aquilo que Deus estimula, que é o perdão, que é a reconciliação, que é a família, eu sei que, embora não haja uma palavra para descrever quão absurdo é o posicionamento desse filho, eu sei que parte disso é responsabilidade do pai e da mãe. Um pai e uma mãe que para promover esse argumento, que para ouvir esse argumento, que chega no irmão, na irmã, no cunhado, em algum parente e fala assim, nossa, eu não sei o que eu faço porque meu filho é contra. Peraí,
E desde quando as rédeas da vida de um pai, de uma mãe, foi entregue a um filho? Eu falo rédeas porque aí você pensa, nossa, Diego, é como se a gente fosse cavalo. Não, é como se fosse algo pior. Porque um pai e uma mãe que permite que um filho tome as rédeas da própria vida, eu volto a falar, são situações que a Bíblia nem descreve, de tão absurdas que são. Por isso, o que eu digo para você é o seguinte: olha com sensibilidade e entenda que seu filho precisa de um posicionamento. A respeito dele ser contra ou não ser contra, isso não é um problema dele. Não diz respeito a ele. Entenda que até mesmo nesses momentos críticos, seus filhos precisam aprender o que é honrar pai e mãe. Não é por causa de um pecado que foi cometido dentro de um casamento que agora abriu-se a licença para os filhos fazer o que bem entenderem. Um pecado não abre espaço ou não dá subsídio para outro pecado. Não dá uma licença para um outro pecado. Um pai e uma mãe que adultera não dá a permissão para um filho desonrá-lo, matá-lo, denegri-lo, ou seja lá o que for que um filho queira fazer como justiça, vingança, ou seja lá o termo que você quiser utilizar. Mas não dá. E aí você precisa entender que não é porque seu casamento chegou numa crise que agora você vai largar tudo. Então, em momentos de crise, são momentos extremamente férteis para se ensinar grandes lições. Se você ensinar seus filhos a honrar o pai e a mãe neste momento crítico, você pode ter certeza que eles irão honrá-los em qualquer momento da vida. Se você ensinar sobre reconciliação no auge da dor, você pode ter certeza, esse vínculo emocional com este evento vai ensiná-lo para o resto da vida. Se você for firme e disciplinar seu filho, e quando eu falo disciplinar, talvez seja, eu estou considerando que seu filho tenha 20, 30, 40 anos, tá? Se você se posiciona que seu filho é contra ele não sendo nenhum adulto, por favor, tá? Por favor, é fora de cogitação você levar isso em conta. Mas entenda que é o momento oportuno para isso. Agora tem uma outra situação também. Como eu falei para você, embora seja extremamente fora da curva um filho se posicionar dessa forma, eu falei que parte da culpa é dos pais, beleza? Mas você sabe que tem uma outra situação onde a culpa é integralmente dos pais? E aí quando eu digo dos pais, eu preciso fracionar isso. Na maioria dos casos desta situação específica que eu vou citar agora, a culpa é 100% da mãe. E aí eu vou te explicar o porquê. Existe um momento, em algumas situações, onde a mulher tem muitas crises, tem muitos traumas, tem muitos problemas, sentimentos de abandono e tudo mais. Quando nasce um filho, a mulher toma o filho para si. Então ela entende que aquela lá é filho dela. E aí, a partir daquele momento, o que ela começa a fazer? Ela começa a afastar o marido. Então ela não deixa o marido participar das coisas. Na verdade, ela até tenta, né, nas partes mais difíceis, justamente para o marido não se aproximar muito. Ela começa a desenhar para o filho que o pai é terrível, que o pai é violento, que o pai é isso, que o pai é aquilo. Por vezes, de maneira inconsciente, essa mãe provoca situações na frente do filho para que o filho veja. Então essa mãe ela vai fomentando isso. Ela chora na frente do filho, ela faz todo aquele drama, mas meu filho, olha o que seu pai fez. E cria na cabeça do filho que o pai é a pior pessoa. Então, naturalmente, quando há separação, essa mãe chega para o filho e fala: o que você acha do seu pai voltar? E nós vivermos tudo aquilo de novo. Óbvio, o filho vai falar: mãe, não quero. Eu amo a senhora sofria, meu pai é terrível, eu não quero. Aí essa mãe fala: tá vendo? Meu filho não quer que eu volte. Mas aí, situações assim, eu não vou atribuir 99% da culpa para a mãe. Eu vou atribuir 100% da culpa. Porque aí, nesse caso, são situações específicas onde a mãe usa o filho como escudo. Usa como escudo. E aí ela se vitimiza, ela cria esse cenário para afastar o filho do pai.
Só que entenda que a mulher que faz isso, ela faz de maneira inconsciente. Inconsciente. Igual eu falei no início desta explicação. Muitas das vezes isso acontece porque essa mulher ela tem mágoas, ela já tem uma instabilidade. Ela viu no filho agora um ressurgimento para a vida dela, um novo motivo. E aí, a partir disso, a situação muda. Eu acho curioso quando, por exemplo, eu atendo algumas mulheres e eu consigo perceber isso, porque existem falas que são típicas. A mulher, quando fala assim para mim, sabe, Diego, porque ele não cuida dos meus filhos. Mas espera aí, como assim meus filhos? Ele não é o pai também? Então por que você considera os filhos meus? Entende que de repente na mente tem essa distinção? Ah, porque se a gente separar, eu não sei o que eu e meus filhos vão fazer. Como assim? O que te faz pensar que sob essa divisão a responsabilidade é só sua? E aí tem vários outros detalhes que são expostos que me faz identificar que essa mãe ela tem esta visão. Ou seja, o pai é um ser distante que foi responsável pela criação do filho, mas que a partir do nascimento se tornou uma ameaça de tomar esses filhos desta mãe. E aí o que nós temos? Nós temos crianças que vão se desenvolvendo extremamente dependentes da mãe. Nós temos mães que vão forçando essa dependência. Então é natural você ver uma mãe, se as pessoas falam assim, olha, o filho tem que ser amamentado até os 6 meses. Não, o filho desta mãe vai ser amamentado até os 2 anos, 3 anos, 4 anos. Se é normal uma criança tomar mamadeira até 1 ano e meio, e depois já ser inserido em outro tipo de alimentação, esta mãe vai dar mamadeira até os 5, 6, 7 anos, porque ela vai ser a provedora de chegar e falar, aqui ó, põe aqui a mamadeirinha, mamãe esquentou. Esta mãe vai dar banho nesse filho até esse filho ter 5, 6, 7, 10 anos, porque todos os pontos críticos do filho ela vai tornar dependente dele, ou torná-lo dependente dela. Então tem muitas as características. E é natural que a mãe que lidou com o filho dessa forma, ela vai ter momentos em que ela sabe que o pai reclamou disso. Que ela só tinha tempo para o filho, que ela estava tornando o filho muito mimado, que ela protege muito os filhos. E aí chegou no momento, houve uma separação, e de repente o filho é contra esta reconciliação, e esta mãe agora se esconde atrás do filho. Falou, Diego, mas meu filho, minha filha, minhas filhas, meus filhos são contra eu voltar. Claro que são. Você colocou seus filhos contra seu marido. Você colocou seu marido contra sua família. Precisou do seu marido cometer um erro que você julga que é crítico para ser o suficiente para que ele fosse embora e você agora ficasse com seus filhos debaixo das suas asas. Todos os casos são assim? Não. Seja sábio e entenda. Eu citei aqui pelo menos 3 circunstâncias distintas e pode ser que você se encaixe em algumas dessas. Existe alguma outra circunstância peculiar ou específica? Eu desconheço. Na maioria das vezes é isso. É um filho sob uma malcriação e por isso não tem rédeas e se posiciona. Ou é um filho que foi ensinado ou foi forçado a se posicionar. Ou nós temos uma terceira situação de um filho que foi ensinado a rejeitar o pai. Ou rejeitar a mãe, porque isso também acontece. Então, normalmente são essas 3 situações. E para você que é cristã, que quer fazer o que é certo, é hora de começar a consertar isso. Tema delicado, né? Mas eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Eu espero que ajude a alguém que você venha compartilhar esse vídeo também. No mais, se você tiver dúvidas e quiser conversar sobre isso, pode me chamar pelo WhatsApp, a gente agenda uma videochamada. Talvez há detalhes da tua vida, da tua história que você precisa, né, de auxílio para identificar melhor. Eu estou à disposição, tá bom? Fiquem todos com Deus e nos vemos no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.